Euronet Plus. Cá estamos para a nossa Casa Comum com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco nesta hora de almoço de quarta-feira com temas europeus e também nacionais. Começamos pela atualidade doméstica. Para já, bem-vindos ambos. A Mariana hoje junta-se a nós de forma remota. Vamos, para já, do ponto de vista nacional, olhar para algumas matérias que nos remetem para as políticas públicas e para a responsabilidade também do Estado, desse ponto de vista, em duas linhas. Primeiro, a questão dos sem-abrigo. O número de pessoas em situação de sem-abrigo em 2023 aumentou. Mais 2.300 casos, são agora mais 13.000 pessoas. Estamos a falar de mais 2.300 casos de um ano para o outro. E neste contexto, vale a pena sublinhar que Lisboa é o concelho que registra mais pessoas nesta condição, sem grande surpresa, diria, 3.378. A maior parte destas pessoas são homens entre os 45 e os 64 anos e prevalece a naturalidade portuguesa em 64%. Eduardo Pacheco, o Presidente da República, tem pegado muito neste tema e voltou a falar sobre a necessidade de conhecer a estratégia do Governo. A Ministra, com a pasta deste domínio, veio dizer que, está já em circuito legislativo uma estratégia deste ponto de vista. Basta apresentar a estratégia, é algo mais, estamos em ano de autárquicas, o Presidente também articula isto com a questão das autárquicas. Faz sentido esta reflexão do Presidente? Muito boa tarde a todos e também à Mariana, hoje um pouco mais longe. Ora bem, este é um problema que nos deve preocupar a todos. Eu acho que dificilmente um cidadão vai para casa completamente de consciência limpa e vai dormir se vir à porta do seu prédio pessoas sem abrigo a passar a noite ao relento. E, portanto, é um problema que deve pesar na consciência coletiva dos portugueses. E é aquilo que nós não precisamos só de estratégias no papel, nós precisamos de ação concreta. E essa ação concreta obriga a identificar as causas e atuar sobre essas causas, porque todos nós já estamos cansados de muitos PowerPoints, muitas apresentações, de livros brancos, livros verdes, livros azuis, tudo e mais alguma coisa, mas depois nada acontece. É preciso que aconteça. O problema não é dos últimos 6 meses, o problema já vem com o governo anterior e com este governo persiste e, portanto, é preciso atuar. As autarquias têm um papel ou não? As autarquias podem ter também um papel, nomeadamente, porque têm um papel de proximidade muito maior do que qualquer ministro que esteja sentado agora no espaço da antiga sede da Caixa Geral de Depósitos, ou antes podíamos dizer no Terreiro do Paço. E, portanto, as autarquias podem ter programas e políticas de apoio à situação. Agora, o que é que está por trás? Identifica-se que não é propriamente uma situação de desemprego, porque hoje estamos com uma situação praticamente de pleno emprego. Aquilo que os empresários todos nos dizem é que precisam de pessoas para a agricultura, para o turismo, para a indústria e que têm grandes dificuldades de recrutamento. Temos, portanto, aqui um desprezo social por algumas pessoas que não podem existir nesta sociedade. Acresce que temos o preço da habitação. Muitas das pessoas foram obrigadas a largar as casas que podiam não ter as melhores condições, que podiam ser longe do centro da cidade, etc. Mas era um teto, mas com a atualização de rendas e ao preço a que elas hoje estão, as pessoas ficaram em situação de impossibilidade. Mas no inquérito que agora foi divulgado, a maior parte das causas para as pessoas estarem nesta situação, reveladas neste inquérito, é exatamente o desemprego ou precariedade no trabalho, seguida da dependência de álcool ou substâncias psicoativas e a ausência de suporte familiar. São as 3 principais causas. Precariedade, tudo bem, quer dizer, aceito. A precariedade aceito porque hoje muitas vezes os contratos são contratos sem nenhuma garantia, o que também dificulta depois conseguirem qualquer contrato de arrendamento ou uma situação de estabilidade em termos de residência. Portanto, agora, desemprego propriamente dito, aquilo que nós conhecemos são as pessoas de N empresários, pequenos empresários que nos dizem, não imagina as pessoas que vêm aqui, pedir para eu pôr o carimbo na folha para dizer que vêm aqui e para continuarem no centro de emprego, porque eu preciso delas para trabalhar e eles não estão disponíveis para trabalhar aqui. Ora bem, isso também não é aceitável,
porque depois vivem às custas daqueles outros que estão a trabalhar efetivamente, fazem os seus descontos para eles. Mariana Vieira da Silva, bem-vinda. Quando saiu do governo, no fundo, deixou o governo anterior uma estratégia nacional para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, que de resto foi aprovada, aliás, no limite, penso que ainda já em governo de gestão, foi o último Conselho de Ministros. Não é suposto que, no fundo, para que servia uma estratégia aprovada no fim do governo, desse ponto de vista, e o que é que legou ao governo seguinte? Na verdade, a pergunta é se também colhe responsabilidades das críticas do Presidente da República. Bom, muito boa tarde a todos. Eu ia começar antes ainda por um ponto e terminarei precisamente nesse tema. Nós temos hoje uma realidade sem abrigo muito diferente daquela com que as associações que trabalham neste setor e os ministérios que acompanham esta área acompanharam. Durante muitos anos, a população sem abrigo era uma população muito excluída, mas maioritariamente por razões ou de dependências ou de saúde mental, por razões de grande exclusão social. Não bastava, se posso resumir assim, ter uma casa, porque era preciso fazer todo um trabalho de integração social. Hoje em dia não é exatamente essa a realidade que vivemos e é por isso que a população tem aumentado. Continuamos a ter população sem abrigo deste tipo, que eu acabei de descrever, casos de dependências de drogas e outras muito extremas, casos de doença mental, que precisam de um acompanhamento muito específico, mas temos hoje um novo tipo de sem abrigo, que são verdadeiramente pessoas que até têm um nível de integração, incluindo trabalho, mesmo que precário, e não têm casa, ou seja, são um caso diferente, num certo sentido mais fácil resolução, porque os outros, mesmo quando havia uma oferta de casa, dificilmente se conseguia resolver só assim o problema. E por isso precisamos mesmo de mudar este tipo de intervenção e precisamos de ter uma participação mais ativa das autarquias, que de resto está prevista, mas nem sempre acontece. E porquê? Precisamente porque em matéria de política de habitação as autarquias têm um papel central e, portanto, não é apenas pelas matérias, e eu concordo com o Eduardo Pacheco, de uma maior proximidade, é porque em muitas das políticas centrais para responder aos sem-abrigo, desde logo a habitação, as autarquias têm uma responsabilidade própria e, portanto, têm mesmo que estar presentes. O Governo aprovou uma estratégia porque ela estava em discussão pública há muito tempo e foi, enfim, em articulação, foi aliás desde logo num Conselho de Ministros que foi presidido pelo Presidente da República, mas ela era uma revisão, uma atualização da estratégia de 2021. E eu, com isto, não vou responsabilizar o Governo, mas vou dizer que não é possível, numa matéria deste tipo, ter períodos de interregno. E, portanto, se o Governo queria rever aquela estratégia, muito bem, mas ela tinha que ter sido implementada, porque as instituições do terreno percebem quando, de repente, não existe nenhuma orientação. E, portanto, isto não é uma responsabilização direta para estes números, que desde logo são de 2023, mas é uma chamada de atenção para coisas que nós temos vindo... Está a dizer que o Governo atual parou a aplicação da estratégia. Parou e não concorda e tem todo o direito de não concordar, mas enquanto não tem uma nova, tem que estar em vigor a anterior e não pode haver vazios nesta matéria, porque é uma matéria extremamente sensível, com a multiplicidade de atores no terreno e o sentimento de que não há um caminho não é bom. Eu digo isto. Mas o Governo já está a preparar uma estratégia, Mariana. O Governo diz que já está no circuito legislativo, sim. Mas, entretanto, passaram 10 meses e o que eu digo é, todos os governos têm toda a legitimidade para mudar as políticas. Eu não estou a questionar isso, mas não pode haver vazios numa matéria deste tipo. Não pode haver um sentimento de que não há uma política que esteja a ser seguida. E esse, neste momento, é o sentimento que existe no terreno, porque houve sinais de que a outra estratégia não ia ser continuada e, entretanto, passam 9 meses. Eu volto a dizer, eu não estou, nem podia, estar a responsabilizar este Governo por estes números, porque eles são de 2023. O que estou a dizer é que nestas matérias não pode haver interregnos e neste momento, há 9 meses, o país não tem uma estratégia sem abrigo, o que com estes números se torna muito difícil uma intervenção direta. Não sei se o Eduardo quer dizer alguma coisa antes de eu passar ao próximo tema. Não, eu concordo que não pode haver vazios. E o Governo tem todo o direito de rever, mas o assunto não pode ficar parado. E aquilo que muitas vezes acontece é que os governos têm essa percepção. Por exemplo,
no combate aos incêndios. Um governo novo, que toma posse em março, como aconteceu com este, mas já tinha acontecido até com governos anteriores do Dr. António Costa, não altera de imediato tudo o que está previsto no combate aos incêndios, porque sabe que isso tem que ser preparado com tempo e os incêndios estão dali a 2 meses. Depois da época de incêndios, pode então rever tudo, mas naquela altura é deixar o carro que já está a andar. Neste caso a mesma coisa. O Governo tem a obrigação de implementar aquilo que já está aprovado e em paralelo ir preparando a estratégia com a qual vai concordar. Duarte, vamos ao segundo tema relacionado com a matemática e também com a literacia de adultos. Desde logo os alunos do 8º ano estão pior a matemática. Isto estamos a falar dos resultados do TIMSS, que é um estudo internacional que já tem 30 anos e que avalia desempenho dos alunos dos 4º e 8º anos de escolaridade a matemática e a ciências. Os alunos do 8º ano estão pior a matemática e a ciências. A maioria dos jovens não gosta de aprender matemática. Chega ao 8º ano a dizer isto, curiosamente, depois de sair do 4º ano a dizer que até gosta. Portanto, há qualquer coisa que se passa entre o 4º e o 8º. Deste ponto de vista, Duarte, o que é preciso fazer numa área onde tem havido algum zigue-zague na política pública, na educação, sobre a matemática, sobre as formas de avaliar, entre outras matérias? Em primeiro lugar, você já utilizou a expressão que é fundamental que desapareça, que é o zigue-zague na política de educação também nestas áreas. Porque reconheceu aquilo que é um problema. Tem sido esse o problema. Mas permita que eu comece a dizer o seguinte. Eu custa-me muito sempre a analisar estes números porque eu sou o oposto. Eu adoro matemática. Adorei matemática, era a minha disciplina favorita e quando vejo colegas ou amigos ou agora jovens a dizer que detestam matemática é muito difícil de compreender para mim porque eu adoro matemática. Mas isso não interessa nada. Qual é o problema? Primeiro, há aqui uma responsabilidade do governo anterior porque de 2015 para agora há claramente um retrocesso nos indicadores em termos comparados. Eu identifico 3 razões. Uma que não é só para nós, é para todos os países, que tem a ver com o facto de, durante 2 anos, o sistema educativo foi perturbado com a questão do Covid. E, portanto, tinha que ter consequências. É normal, o ensino à distância afetou claramente os níveis de aprendizagem. Só que isso aconteceu em Portugal como aconteceu na Finlândia. E, portanto, não é um exclusivo problema português e nós estamos a falar de resultados comparativos. Segundo a questão, a convulsão que existiu durante os últimos anos nas escolas, as sucessivas greves de professores, a sucessiva contestação de todos os profissionais da educação, acabava por ter consequências, é natural. Quer dizer, os alunos passavam mais tempo sem aulas do que com aulas no decurso de uma luta que os professores encetaram com o seu direito que têm num país democrático. Mas isso também tem consequências. Já aqui, poderemos imputar alguma responsabilidade ao governo anterior, porque podia estar atento para resolver o problema. E o terceiro fator? E o terceiro fator é precisamente a falta de consenso que permita uma estabilidade na política educativa. Nós não podemos ter, estávamos a falar de estratégias, nós não podemos ter um governo que chega e deita tudo fora e recomeça tudo de novo. Isso não dá estabilidade ao sistema educativo. É preciso que os principais partidos se entendam sobre as questões fundamentais e aí ir em frente. E aquilo que o governo já responsabiliza também o atual governo. Atualmente, mas estes números ainda se reportam de acordo, mas àquilo que foi o anterior. A continuidade política depende do governo que chega. Eu estou a dizer, este governo também tem a obrigação de conversar com os agentes, mas não é revolucionar no sentido de começar tudo do zero. Não é possível recomeçar tudo do zero. Há coisas que certamente foram bem feitas. Há coisas que estão num caminho e que deve ser prosseguido e melhorado. Não é recomeçar sempre do zero. E o governo anterior quis fazer isso, até por confronto com o ministro Crato, que tinha sido muito proativo. Mariana e o Vieira da resultado Silva ficou à vista de todos. Mariana Vieira da Silva acolhe estas críticas? Bom, esta especificamente não acolho porque precisamente o governo anterior, se há tema que percebeu que não podia fazer nenhuma mudança brusca, foi o tema dos programas de matemática. As revisões dos programas de matemática deixados pelo ministro Nuno Crato foi feita em 2021 e, portanto, nós durante 6 anos não fizemos qualquer mudança nesta matéria ou fizemos tão lentamente as mudanças precisamente para não causar estas alterações. Dito isto, eu concordo que um dos temas que nós temos na matemática em particular é uma falta de consenso. E ela não é sequer uma falta de consenso a nível das políticas públicas, ou seja, apenas das decisões políticas e dos ministros. É uma falta de consenso a nível técnico,
porque nós temos sistematicamente, e não é difícil comprovar a afirmação que aqui estou a fazer, sempre que há qualquer mudança no programa de matemática, temos metade da sociedade, das pessoas ligadas a esta área a criticar, e quando há uma mudança no sentido contrário, a outra metade. Temos uma visão muito diferente por parte da Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação de Professores de Matemática sobre a forma de ensinar matemática, e isto tem que se resolver numa posição de intermédio. Isto que eu estou a descrever foi verdade em muitos países conseguiram construir uma solução de maior consciência, e é isso que precisamos de fazer. Porque se agora formos rever os programas todos novamente, e continuaremos nesta situação, principalmente porque um dos maiores problemas, e isto queria mesmo chamar a atenção, é o da formação de professores. Nós precisamos de ter muito maior eficácia na formação de professores, em particular quando há uma mudança de programa. E isso é o que tem acontecido como falha, e portanto faço também aqui uma autocrítica se for necessário. Mas nós não temos conseguido que os professores, do ponto de vista da sua formação contínua, consigam acompanhar as grandes mudanças que qualquer família que tenha filhos na escola percebe que tem acontecido de forma excessivamente intensa nesta matéria. Mas dito isto, volto a dizer, foi por termos esta sensibilidade que não houve uma mudança brusca nos programas, houve um trabalho continuado de afinamento dos programas anteriores, que aliás os novos programas acabam por só ser homologados em 2021. Já agora só um minuto para ambos sobre a literacia de adultos. 40% dos adultos em Portugal só compreende textos simples e matemática básica, segundo o estudo da OCDE. Isto ainda é mais preocupante para si, já que é tão um fã de matemática, Eduardo Pacheco. Não, é altamente preocupante, e evidencia também os resultados de anos e anos em que a exigência no ensino foi se degradando. Pensando sempre que todos nós temos hoje os meios auxiliares. Quando se fala da matemática e uma pessoa tem dificuldades em dizer quanto é que é 7 vezes 8, não é porque aquilo tenha que memorizar o 7 vezes 8, que é 56. É o facto de a sua mente já não está sequer preparada para fazer raciocínios simples. Automaticamente, depois a consequência é essa. Só consegue identificar o básico. E se for assim, dificilmente está aberto para a inovação, para a ciência, para a investigação, que é aquilo que é fundamental para melhorar a produtividade do trabalho Mariana Vieira da e Silva, a qualidade de vida. A sua nota sobre este estudo? Nós temos neste momento 8% de abandono escolar precoce, ou seja, de jovens que não terminam o ensino secundário, mas em 2007 tínhamos perto de 40%. Aquilo que nós vemos nos estudos de adultos neste momento não é tanto o enfraquecimento da exigência do ensino, são pessoas que não estudaram. E isso é a principal marca deste estudo. Portugal, quando compara nas pessoas que estudaram, não compara pior que os países da OCDE. Compara pior porque continuamos a ter no mercado de trabalho pessoas que têm hoje 40 anos, 45 anos, 50 anos, estão muito longe ainda de se aposentar, com níveis de qualificação muito baixos. E por isso a resposta tem que ser a de continuar o trabalho que tem sido feito e que não pode ser descontinuado de formação de adultos, e de garantir que essa formação qualifica, não é só uma formação profissional relacionada com a empresa em concreto em que a pessoa trabalha, mas é uma formação profissional que permite compensar as pessoas e dar uma nova oportunidade a pessoas que não puderam estudar. Esta é a principal característica da nossa sociedade em termos de qualificações e que precisa de ser reforçada. E permitam-me uma nota muito, muito breve, porque ela relaciona-se com o ponto anterior. Porque há inúmeros estudos que demonstram que quando os pais percebem de matemática, os filhos também melhoram os resultados em matemática. Portanto, a formação dos adultos é um bem que este país tem, que não pode descontinuar, ao contrário do que aconteceu no passado. E por isso aqui não posso deixar de deixar este alerta. É preciso continuar a qualificar os nossos adultos ativos, porque é melhor para a economia e porque é melhor também para as próximas gerações. Temos que passar mesmo ao próximo tema. Só 10 segundos mesmo. 10 segundos só para dizer que o seguinte, eu concordo. Agora, o problema é que durante os últimos anos, e não é uma questão de 2 ou 3 ou 8, se calhar há mais, aquilo que era a formação era uma formação para as pessoas dizerem que tinham feito um curso. O curso técnico-profissional não era realmente para melhorar as suas competências. Não é isso que este estudo mostra. É que quem fez formação tem resultados alinhados com a OCDE. Uma coisa não é só o estudo, é conhecer a realidade e falar com as pessoas. E quando vezes nós temos pessoas que diziam, eu ia lá
para marcar os pontos que eu precisava para dizer que tinha este curso. Não era propriamente para aprender. Vamos agendar outro debate sobre este tema, já sei. Vamos ao tema europeu. Euronet Plus. Complicadas as contas em França. Bom, estamos à espera do novo Primeiro-Ministro que Emmanuel Macron prometeu mais tardar até dia 12, estamos a 11, portanto, se a promessa for cumprida, amanhã teremos um novo Primeiro-Ministro, depois da queda do governo liderado por Barnier, aliás, o mais curto dos últimos tempos em França, num contexto em que, de convulsão política, estamos a 2 anos e meio das eleições, não é possível convocar eleições neste momento e, para mais, a situação política também avança com um galopante déficit em França. Tudo isto junto, a culpa é de Macron, Duarte Pacheco? A primeira culpa é dos franceses. Aquilo é uma democracia e, portanto, as pessoas votam livremente. E aqui cada francês tem muita responsabilidade na situação que criou para o seu próprio país. Em dupla vertente, o Macron teve responsabilidades, depois do resultado das europeias, não precisava ter marcado eleições, isso nunca aconteceu e, portanto, ele cometeu esse erro. Pensava que saía de lá reforçado, saiu de lá enfraquecido. Mas não nomeou um governo em linha com os resultados eleitorais. Ora bem, eu não sei se isso é verdade. Pelo seguinte, o Parlamento ficou com 3 blocos. E todos mais ou menos equivalentes, com 1/3 cada um. Portanto, pode dizer, mas o bloco que ficou em primeiro lugar foi da extrema-esquerda. Muito bem. Nomeavam uma pessoa da extrema-esquerda. Os outros 2/3 votavam contra e o governo nem sequer tinha o seu programa aprovado. A mesma coisa com a extrema-direita. Ele procurou alguém ao centro que pudesse fazer pontos com um lado e com o outro para sobreviver. Agora, claramente, era muito difícil e vai ser muito difícil sem novas eleições pelo seguinte. A França precisa de reformas muito fortes. É impossível ter um déficit de 6, 7% e a crescer. É impossível ter uma dívida já superior a 100% do PIB. Tem que fazer reformas graves na administração pública, na segurança social. E um governo, para fazer isso, tem que ter força. E não é um governo apoiado com 1/3 do Parlamento e os outros 2/3 contra que vai conseguir fazer isso. E se isso não acontecer, e como sabemos aquilo que é característico dos franceses, que é para virem para a rua, cortarem estradas e queimarem pneus, dificilmente consegue fazer as reformas que o país precisa. Nós fizemos-las por imposição externa. Mas houve outras que fizemos por opção interna, nomeadamente a Segurança Social. O ministro Vieira da Silva fez essa reforma e foi possível fazê-lo com consenso alargado, porque tínhamos todos a consciência que não é possível continuar a ter as regras que nós tínhamos no século XX com a realidade do século XXI. Mas, infelizmente, os franceses têm tido uma capacidade de compreensão desta realidade muito reduzida. E, portanto, querem tudo como era no passado. Vai acabar mal para eles. E só o problema é que depois nós apanhamos por tabela, porque a França é uma grande economia da zona euro, naturalmente. Mariana Vieira da Silva, como é que vê a situação em França e o papel dos diversos agentes políticos neste cenário? Bom, nós preparamos para entrar em 2025 com um conjunto de dúvidas sobre como é que a Europa estará preparada para o novo ano muito significativo, porque temos, quer na Alemanha, quer em França, as duas, não só duas das principais economias da União Europeia, mas também 2 dos países fundadores e que mais contribuem para a construção europeia numa situação muito difícil. Eu julgo que as responsabilidades têm mesmo que ser atribuídas a Emmanuel Macron, porque no pós-eleições europeias procurou apresentar-se como um homem providencial que numa espécie de jogada de mágica iria criar outras condições políticas e outras condições de estabilidade política. Ora, aconteceu exatamente o contrário. E por isso a eleição de um Parlamento completamente tripartido, onde dificilmente se encontra uma solução em que 2 destes 3 blocos se possam entender no apoio a um governo, deixou o país durante muitos meses em suspenso e depois numa situação complicadíssima que acompanha uma situação quer financeira, quer social muito, muito preocupante. E por isso é com muito receio que leio na imprensa internacional frases como a de que Macron procura agora uma fórmula mágica para uma solução governativa
esta sensação de homem providencial que encontra soluções mágicas não tem trazido bons resultados e dificilmente eles serão melhores a partir daqui. Eduardo Pacheco, muito rapidamente, 1 minuto só para cada um para fechar este programa. Deste ponto de vista, não havendo a possibilidade destas eleições acontecerem antes de meados do próximo ano, num contexto, enfim, em que a extrema-direita também vai ganhando força, pode-se resolver através de um acordo de transitório que permita pelo menos avançar do ponto de vista institucional, lembrando que é preciso também passar a questão do orçamento e no contexto económico em que se vive, a França precisa mesmo de um rumo qualquer, seja ele qual for, nestes próximos 6 meses. Pois precisa, mas eu acho que vai ser mesmo muito difícil. Eu sinceramente quase que viria mais fácil o entendimento entre a extrema-esquerda e a extrema-direita em matérias orçamentais. Aliás, isso aqui na discussão do nosso orçamento. Muitas das propostas do Chega, os únicos partidos que votaram a favor foi o Bloco de Esquerda e o PCP, porque precisamente os extremos acabavam de tocar na lógica de querer dar tudo a todos. Ora bem, é aquilo que mexer na segurança social, a senhora Le Pen diz nem pensar. A extrema-esquerda diz nem pensar. Calhar eles entendem-se nisso, mas com aquilo que o país precisa, não vai haver entendimento. Portanto, nós vamos ter um arrastar da situação, por culpa de Macron, repito, porque provocou um ato eleitoral que não precisava, mas vamos ter esse arrastar... Que só se resolve com presidenciais antecipadas? Se calhar tem que ser esse o caminho. Mariana Vieira da Silva, alguma solução menos má daqui para a frente? Sinceramente não vejo, até porque tudo isto parece mesmo uma espécie de pré-campanha para as presidenciais e, de facto, França mostra-nos na mesma semana um momento absolutamente magnífico da inauguração de Notre-Dame e esta situação caótica do ponto de vista político. Aguardemos pelos próximos passos, de preferência sem muitos passos de mágica. É verdade, depois da pompa de Notre-Dame, também pelo meio do discurso de Macron, enfim, de facto a situação em França é um pouco sui generis, para usar uma expressão mais global. Muito obrigado pela vossa presença, na próxima semana voltamos para mais uma conversa. Euronet Plus.